Quais são os 5 erros mais comuns ao aplicar uma pesquisa de satisfação ou uma pesquisa de NPS, né? Principalmente NPS, tá? Pós-atendimento que o pessoal faz aí, né? Primeiro ponto, gente, é perguntar em momento errado. Isso é muito comum, né? Então eu vou lá, faço uma solicitação, aí a pessoa me fala assim, eu vou te responder em 5 dias úteis, né? Primeira coisa que eu tinha uma vontade ali de estar com aquilo respondido na hora, né? E aí eu recebo uma pesquisa. Então eu vou avaliar, de certa forma, mal, né? Às vezes até pergunta se resolveu o problema, não resolveu e por aí vai, né? Então já é uma questão. Então, importante a gente levar em consideração o momento de fechamento daquela demanda realmente, né? Assim, não numa abertura simplesmente, né? Se no primeiro contato já teve uma solução, beleza, manda ver e já manda a pesquisa. Isso é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, gente, é a má interpretação do indicador que você está querendo escolher, tá? No caso do NPS acontece um pouco mais, né? Uma pergunta, o quanto você recomenda a nossa empresa, diferente de um CSAT, que é o quão você está satisfeito, né? Ou um CS, que é qual o nível de esforço você teve para resolver, né? As duas, né, que eu estou falando, CS e CSAT, são mais diretas, né? O NPS, quanto você recomenda a empresa baseada na sua experiência, pode ter dupla interpretação. Eu vou explicar, tá, gente? Vou dar um exemplo. A gente fez com um cliente um NPS, né? A gente falou com ele, falou, olha, eu acredito que não vai dar certo o NPS para vocês. Eles falaram, mas a gente quer fazer NPS, quer fazer NPS. Tá bom, vamos fazer, e a gente faz de piloto e depois a gente avalia um outro indicador, né? Era um caso específico de um cliente que ele atende empresas B2B, né? Ou ele, seja, ele é um fornecedor específico, né? De um serviço muito técnico, inclusive, para outras empresas. São 4 mil empresas ali que ele tem como cliente, uma empresa bem grande, né? Nesse setor. E aí, quando ele pergunta assim, o quanto você recomenda, né, a nossa empresa a outros colegas, né, de trabalho, etc., no caso, né, de outros profissionais, né, nesse sentido, eles respondiam assim que zero. Aí você perguntava, depois vamos conjugar com a satisfação. E a satisfação? 10. Então qual o motivo que você não recomenda a empresa? Eu não recomendo porque todo mundo que eu conheço é concorrente e eu estou muito satisfeito e me atende muito bem, então eu não vou indicar para um concorrente um fornecedor no qual eu estou satisfeito, né? Então, assim, uma outra forma de a gente explicar isso de uma forma brincadeira, né? É o seguinte, se seu marido aí ou sua esposa faz alguma coisa legal pra você, né? Eu vou perguntar faz uma pesquisa de satisfação, né? Com você, assim, né? O quanto você recomenda seu marido a outras esposas, né? De 0 a 10, 0, né? Você vai recomendar seu marido, vai recomendar sua esposa para outros maridos? Não é bem assim, né? Então, existem nuances, tá, gente? Formas de interpretar a pergunta que podem acarretar em mau entendimento. Então, leva em consideração isso também, tá? Então, esse é o segundo, né? O terceiro item, gente, é fazer amostras tendenciosas, tá? Já aconteceu, assim, com um cliente, vou contar um caso real para explicar melhor, tá? Tem uma empresa que é de gás encanado e ela fazia medição de NPS sem a gente, né? Fazia com uma outra empresa e ficava aquele NPS maluco, né? Subia, descia, subia, descia, subia, descia. O NPS, ele é um pouco volátil mesmo. Tem a tendência de ser mais volátil do que outros indicadores. Por quê? Porque você dá nota 9, você é um promotor, né? 9 ou 10. Mas se você baixa a nota de 9 para 8, você já é desconsiderado do cálculo, né? Porque 9 e 10 menos 0 a 6, ou seja, o 7 e 8 é ignorado nesse saldo do NPS. Quem quiser que eu fale um pouquinho mais de cálculo aí, eu falo depois em outro vídeo sobre NPS. E outras formas de analisar também, comenta aí que eu falo sobre isso, se for interessante. Mas a amostra, o que acontecia? Ele estava ali fazendo aquela tendência, e aí a gente falou, olha, passa a massa de dados para a gente que você já coletou, vamos analisar e vamos fazer uma análise estatística, tá? Então é importante ter uma validação estatística do NPS e não ficar só disparando. Por quê? O que aconteceu nessa empresa, tá, gente? Quando muita gente da zona norte da empresa respondia, o NPS caía. Quando muita gente da zona sul respondia, o NPS caía. Aumentava, desculpa, né? Era o contrário. Então, a gente fez um recálculo do NPS de forma estatística, onde a gente ponderou os resultados, ou seja, eu dei atribuição de peso para a Zona Sul de acordo com o que ela vale, não mais, né? Porque
Vamos chutar aqui que eu tenho 50% de clientes na Zona Norte, 50% na Zona Sul, tá? Só para simplificar. E aí eu tenho, num mês, 90% de respondentes na Zona Sul, e no outro mês eu tenho 90% de respondentes da Zona Norte, isso vai variar, né? A Zona Norte tinha questões específicas, que a gente fez uma pesquisa, e eles não conseguiam identificar isso no NPS também, porque o NPS só tinha uma pergunta aberta a mais, né? Não tinha um desmembramento, por isso que é importante, né? Um dos itens aqui eu vou falar também, é fazer aprofundamento. Mas acontecia que a gente fez uma pesquisa estatística, né? Eles estavam fazendo um volume enorme de pesquisas lá, tipo de 40 mil, 50 mil, 100 mil, às vezes por mês, respondendo, e isso não estava dando assertividade. A gente foi lá, fez uma pesquisa estatística com 1.500 entrevistas, uma margem de erro muito legal, de 1,4 mais ou menos, e ponderou os resultados e ajustou e falou assim, ó, seu NPS é assim, né? Ele não estava variando tanto, e a gente explicou os motivos, né? O principal motivo era quando tem atendimento financeiro, tinha um pico de reclamação, principalmente em volta de férias, porque tinha um comportamento que estava sendo realizado, que as pessoas iam sair de férias e elas não queriam pagar a taxa básica do gás do mês ali, que ela paga, independente se ela usar ou não o gás encanado. Então ela pedia cancelamento, quando ela voltava de férias ela pedia para incluir. Então tinha cobrança indevida de gente que pediu, tinha gente reclamando que não instalou em tempo, e gente reclamando que tinha taxa de instalação para poder voltar, né? Então eles foram lá e fizeram algumas ações, inclusive uma delas foi você ter um aviso de férias lá que ele desconta, que não cobra e tal, que era mais fácil do que desinstalar e instalar várias vezes, por aí vai. Então teve vários planos de ação ali que melhoraram, que foi interessante. Então esse é o outro ponto, tá, gente? Não fazer, fazer amostras tendenciosas, né? O com viés ali, né? Se tiver alguma coisa que eu tô falando aqui que não entendeu bem, pode colocar nos comentários aí, me mandar mensagem que eu explico em outros vídeos, tá, gente? O quarto, né, penúltimo aqui, seria não fechar loop com o cliente, tá? O que é não fechar loop com o cliente? Gente, perguntas geram expectativas, né? Eu gosto muito de dizer assim, com os clientes explicando, se a gente tivesse aqui numa sala, né, não tô no ar livre aqui, mas se eu tivesse numa sala fechada com vocês, tivesse muito calor, né? Eu tô aqui com o controle do ar-condicionado, vamos dizer, né? E eu chego para vocês e pergunto assim, vocês estão com calor? Né? E aí você me fala assim, tô com calor. Aí eu vou lá e largo o controle remoto ali e não ligo o ar-condicionado. Você vai ficar olhando pra minha cara e pensando, né? O cara é maluco, né? Mas observe que eu não perguntei para você se você queria que eu ligasse o ar-condicionado e nem ofereci ligar o ar-condicionado. Eu só perguntei se você estava com calor, né? A pesquisa, ela tem o mesmo efeito, gente, né? Você pergunta se está satisfeito com a empresa, você fala que não, e aí dali você não faz nada com isso, né? O fechamento de loop é entrar o contato com o cliente que respondeu uma pesquisa insatisfeito e tentar resolver o problema dele, né? Ou tentar pedir desculpas, ou se retratar, que seja, né? O fechamento de loop nem sempre é sobre resolver. Essa pessoa perguntas geram expectativas. Então, muitas vezes, seus clientes pararam de responder porque eles não têm retorno. Você várias vezes mandou pesquisa e nunca respondeu. Ele falou, não vou responder, ninguém está olhando isso, para que eu vou ficar respondendo? Né? Então, esse é um problema. E a minha analogia do controle, né, é porque o controle para resolver as coisas está na sua mão, está na sua empresa. A sua empresa que vai resolver os problemas. Não é o cliente que vai pegar e entrar dentro do seu financeiro, dentro da sua área lá operacional, né, de operações, de atendimento, e vai resolver. É você que vai resolver. Então, se você está perguntando, se preocupe em resolver, né? Ou pense em método. Se você ainda não está nesse nível de conseguir estruturar uma área de fechamento de loop, pense em fazer pesquisas mais estatísticas, né? Pesquisas de feedback, né? Um pouco maiores ali, 10, 20 perguntas, onde você aprofunda com o cliente, você faz uma base estatística e você não fica querendo atingir milhares de pessoas aí e às vezes até irritando elas, né? O quinto e último item, gente, é o principal, é um dos mais importantes, é você tratar o NPS como um número isolado e não entender os motivos dele, tá? Então, o que eu vejo que as pessoas fazem de errado? Às vezes eu não estou entendendo meu NPS e eu estou fazendo esse monitoramento mensal e estou fazendo um volume de pesquisa muito grande, vamos aumentar o questionário, vamos fazer 10, 20 perguntas. As pessoas não vão responder nesse NPS, nesse momento transacional pós-atendimento, né? Isso vai cair o número de respostas, não vai cumprir o objetivo de monitorar as pessoas para depois você resolver problema, vai acabar dando um tiro aí pela culatra, um backfire.
E é errado você não usar de outras pesquisas exploratórias, de aprofundamento, né? Você pode fazer pesquisas mensais, trimestrais, semestrais, anuais, depende aí do potencial de retorno da sua empresa, né? De solução e evolução, porque o fechamento de loop ele é num nível muito operacional. Você tem que evoluir o tático e o estratégico também. Isso é muito importante. Você só vai fazer isso através de pesquisas mais bem estruturadas, né? Ou através de sistemas como o ASO.ai, né? Que tem inteligência artificial que faz esse aprofundamento com o cliente. Você pode consultar ali em tempo real também. Seria por isso que a gente até criou essa plataforma também. Então é isso, gente. São 5 coisas aí. Se alguém tem uma sexta coisa, uma sétima coisa aí que acredita que as pessoas estão fazendo errado, tem alguma dúvida, comenta aí se eu te ajudei de alguma forma, né? Estou fazendo esses vídeos aqui sem ganhar nada, né? Só para poder ajudar vocês aí a fazer melhores pesquisas, conectar mais com os clientes, né? Se tiver interesse também na nossa plataforma, fica à vontade aí para entrar em contato, tá bom, gente? Obrigado. Até a próxima.